Passam os anos, sucedem-se os meses, a história se renova, se constrói, a humanidade se machuca muitas vezes, outras vezes os tempos alteram os processos e os programas e os projetos, e eis-nos continuando com pandemia, mas querendo ouvir a palavra. Por isso, estamos aqui para a leitura orante. É para este segundo domingo do tempo da Quaresma. É o dia 28 de fevereiro. E a palavra a ser proclamada neste domingo da Quaresma é o segundo domingo da Quaresma. Então é Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Primeiro a leitura, são 8 versículos, 9 versículos, não é longo. Sigamos. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Eles apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João. 6 dias depois do quê? Depois que Jesus revelara aos discípulos que o seu caminho de seguimento, ou que segui-lo, comportaria a cruz. E isso, para os discípulos, fora um choque. A cruz, naquela época, era a punição ou para malfeitores ou para escravos. Tornar-se escravo ou vestir-se da maldição? Claro, aqueles discípulos ficaram perplexos. E especialmente Pedro, Tiago e João. Não é que havia uma predileção de Jesus maior por eles, menos pelos outros. É porque eles precisaram mais da intimidade com o Senhor e contemplar a transfiguração. Transfiguração, transfigurar, uma nova figura. A transfiguração, contemplá-lo transfigurado para compreender aquele destino que se afigurava um fracasso. Como? Custava-lhes, a eles e a nós. E as vestes brancas. O branco é sinal de luz, estamos naquele tempo. Luz, sinal da presença de Deus. Tão brancas que não era
uma brancura alcançada por qualquer força humana, nenhum lavadeiro assim poderia branquear as vestes. E a veste não é apenas o tecido que envolve o corpo. Veste, naquele tempo, para aquele povo, é a identidade da pessoa. Foi apresentado o Senhor com os seus traços divinos. Até o verbo grego aqui empregado é metamorfoseou-se. Metamorfose, uma nova forma. Lembra? A lagarta não é um animal bonito, nem um pouco. Mas no seu processo de metamorfose, ela chegará a se tornar uma borboleta. E como são lindas as borboletas, aquelas dotadas de maravilhas, de colorações bonitas. Pois bem, uma nova forma. E não está assim, está escrito, e se fez ver transfigurado. Para quê? Para que aqueles discípulos compreendessem que seguir o Senhor no caminho para Jerusalém já anunciado, eles estão em viagem. No caminho para Jerusalém, a palavra última será a verdade maior. Que no caminho, não do triunfo humano, do sucesso, das conquistas, das vitórias apenas humanas, nas vitórias humanas é o homem que vence o mal. O homem não consegue vencer o mal. Por mais que brilhe, que seja inteligente, tropeça nas suas próprias formas de egoísmo. Todos nós. Um novo modo de ser homem, de ser mulher, é aquele do discípulo que segue o seu Senhor no caminho da ressurreição, que vence o mal. A morte é símbolo do mal. E então, uma nuvem os envolveu. São sempre imagens usadas e empregadas, recorrentes à época. Cada tempo tem suas linguagens e suas expressões muito próprias e singulares. A nuvem, quando Deus falava aos seus eleitos, e aí nesse caso, fez isso com Moisés no Antigo Testamento, com Jesus no Novo, a nuvem é símbolo da presença de Deus. Ele não pode ser visto porque qualquer ser humano que o vir é de uma grandeza tal o próprio Deus, que os olhos humanos ou a pequenez humana não resiste à sua onipotência. Estamos naquele tempo. Então a nuvem envolve para proteger a pessoa que sente a proximidade de Deus, por um lado, e por outro, a nuvem é sinal para quem vê de fora que Deus está por perto. É a imagem do Antigo Testamento, do Êxodo, Moisés e Elias. Moisés representa toda a tradição do Antigo Testamento ligada à aliança, à lei, à obediência da lei. Elias, os profetas, tudo o que fora anunciado no Antigo Testamento, de alguma maneira, com essa imagem, tanto a lei, Moisés, a aliança, quanto os profetas, Elias, tudo se encaminha para aquele momento extraordinariamente nobre, o da ressurreição e o da vitória sobre a cruz. Esses discípulos, eles vêm, têm uma visão antecipada do que vão vivenciar ou contemplar lá em Jerusalém. Não vão lá para a derrota, não vão até lá com seu Senhor para o fracasso.
É até interessante, o evangelista, Pedro diz a Jesus, Rabi. Rabi é o termo em grego, empregado à época, para falar com quem lhes ensina. Para quem ensina, um mestre. Mas quando é o discípulo de Jesus que fala com ele, os evangelistas põem Senhor. Por que Pedro aqui não chama Jesus de Senhor? Senhor é o título que a comunidade atribuía a Jesus depois de ressuscitado. Não o chama de Senhor porque Pedro ainda não entendeu o sentido da vitória sobre a morte, sobre a cruz e a ressurreição. Então ainda chama de Rabi. O que quer dizer para nós esse texto? Se apenas queremos aqui acolher ensinamentos ou lições éticas, ou lições por mais nobre e elevado que seja, lições de uma vida de comportamento, se for apenas uma sabedoria de vida, Jesus e muitos outros também ofereceram-nos ensinamentos maravilhosos. Agora, ressuscitar e vencer a morte e salvar a humanidade, aqui somente o Senhor Jesus. E Pedro ainda não tinha entendido, por isso chamou Jesus. E talvez também nós estejamos a vê-lo mais como um rabi, mestre de belas lições, e menos como um salvador. Esse tempo de Quaresma talvez seja um tempo de graça para encontrarmos-nos com o Senhor, não apenas com o nobre e elevado mestre que conhece as melhores lições para a humanidade. Estamos no segundo domingo da Quaresma, querido irmão, querida irmã. Como já fora dito no quadro anterior, 28 de fevereiro, e o texto para este domingo, 28 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma, é Marcos capítulo 9, versículos 2 a 10. É conhecido, é a transfiguração do Senhor. Muito apropriado esse texto para esses dias quaresmais. Mas antes, para que não seja apenas estudo ou comentário sobre narrativas evangélicas, mas para que seja, sim, uma oração, queiramos cuidar da nossa interioridade, reservar inteiramente nossos afetos, nossa memória, também nossa inteligência, reservar nossa interioridade para a oração. A respiração é sempre o meio mais usual para a pacificação interior. Olhos fechados, isso ajuda. Vamos respirar sem pressa, tentando controlar, num ritmo bastante lento, a respiração. Sentindo, se possível, de modo mais profundo, o ar que pelas narinas chega à garganta, o oxigênio, melhor que ar, que chega aos pulmões,
há todo um dinamismo vital, biológico, que absorve o oxigênio e o sangue integra este ar, este oxigênio, vai até o coração e o coração o impulsiona para todas as partes do organismo, todas as partes deste corpo. O corpo recebe a linfa vital no sangue. A nossa capacidade de amar, de escolher, de optar, de fazer o bem, a nossa interioridade, a nossa alma, podemos falar assim, aquela realidade mais profunda de nós mesmos, lá onde escolhemos amar, escolhemos a verdade, que também esta dimensão da nossa existência, como o ar, o oxigênio alimenta as células, o Espírito Santo, e é o pedido que vamos fazer então, que alimente a nossa interioridade mais profunda. Por isso a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações de vossa luz, de vosso ardor. Enchei nossa interioridade da vossa graça, da inteligência de Deus. Enchei-nos dos pensamentos do Pai. Que possamos, por vossa força, deixar-nos impregnar da palavra e da pessoa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao novo passo. Podemos observar o Senhor a convidar Pedro, Tiago, João. Os outros discípulos estão com outros compromissos, imaginemos assim, mas ele os separa. Sobem à montanha. Geograficamente, sim, é uma colina. Teologicamente, é lugar de encontrar-se com Deus. Estes três estão precisando compreender melhor quem é Jesus. O diálogo último fora sobre a cruz. Dentre todos foram eles os que mais se inquietaram. Se não se revoltaram, pelo menos não compreenderam. O que permanece é a estima que têm por seu Senhor. Não o compreendem em tudo. Já ouviram operar milagres, mas parece-lhes loucura, uma desordem intelectual, aquilo que ele dissera. Ele, Jesus, seria crucificado. Estão lá no monte, podemos contemplá-los. Estão admirando aquelas vestes. Estão maravilhados com a realidade que se deixa vislumbrar. Moisés, Elias, eles os veem. É a imagem que conseguem perfilar, delinear. Uma nuvem os envolve e eles sabem que a nuvem significa a proximidade de Deus, a voz sua aos seus ouvidos. É o meu filho, ouçam-no. Mas o que tinham ouvido é que ele iria para Jerusalém e seria crucificado. Aquela voz do alto, ouçam-no. Ressoa, permanece, repete-se
nos seus ouvidos. E agora vamos nos colocar a nós mesmos lá. O Senhor que me chama, que quer me levar para contemplá-lo transfigurado. Ele olha para mim, quase a recordar-me que também eu preciso abraçar com Ele a cruz e segui-lo. O Senhor olha para mim. E talvez se deixe ver naquelas vestes transfiguradas que Ele é o Filho de Deus, que Ele e com Ele é possível ouvir a voz do Pai. Talvez Ele esteja a olhar para mim e queira repetir, quase a convidar-me para contemplar aquelas vestes. Talvez olhe para Moisés e olhe para mim. O Senhor faz isso. Olhe para Elias e depois volte a face para mim. Estou lá. Quase a dizer, tudo o que se anunciou até agora nunca se realizou em tamanha densidade quanto o que está para se realizar na cruz e na ressurreição. E eu estou a contemplar. E o Senhor também tem os seus olhares para mim e repetindo, se quer, vem comigo. Eis o convite. O caminho para Jerusalém tem cruz. Mas o ponto final é a vitória de Deus. E talvez nesses tempos de pandemia, quanto sofrimento, eu e as minhas cruzes e as minhas lágrimas e os meus cansaços. E o Senhor talvez queira dizer a mim que as forças que a mim faltam, Ele oferece desde o alto, da cruz que abraçou e da ressurreição que nos quer oferecer. E Ele olha para mim e espera uma palavra minha. A minha oração. O que eu posso fazer agora? Senhor, como é difícil a cruz, o caminho, as contradições da história, as ingratidões que me alcançam, as crises e carências, as incertezas. Também tu as conheceste no caminho para Jerusalém. A pandemia que nos aprisiona, que nos cansa, que às vezes altera os nossos ânimos e acabamos até nos desentendendo, Senhor. Que contemplar-te transfigurado, que essa contemplação fortaleça-me, para que nesses dias tensos eu deixe falar a tua vitória de ressuscitado e que ela transfigure também esses meus dias amargurados, difíceis ou desafiadores. E que eu nunca me separe de ti no caminho para Jerusalém.